E aí, já parou para pensar que as ruas de uma cidade histórica podem ser, na verdade, uma aula de matemática a céu aberto? Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Um tour para desvendar os segredos que estão escondidos nas pedras e nas paredes aqui de Aracaju, bem no coração da cidade. Olha só, essa é a Praça Fausto Cardoso, um lugar que, nossa, respira história. Mas vamos olhar com mais atenção? Além de toda a beleza do movimento, existe uma linguagem ali, silenciosa, universal. Uma linguagem feita de números e de formas, gravada em cada cantinho. Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas é justamente isso que a gente vai investigar. Vamos usar a matemática como se fosse uma lente especial, para entender como ideias que nasceram lá do outro lado do mundo atravessaram o oceano e vieram parar aqui, moldando esse lugar tão icônico. Ok, então vamos mergulhar nisso. A primeira coisa, e talvez a mais fácil de notar, é essa busca por harmonia. E no mundo da matemática, harmonia muitas vezes é sinônimo de simetria. Vamos começar com o tipo mais comum, a simetria bilateral. A ideia é bem simples, na verdade. Imagina só traçar uma linha bem no meio de alguma coisa. Se um lado for reflexo exato do outro, como se tivesse um espelho ali, pronto, você achou a simetria. É essa busca por um equilíbrio que, sabe, agrada os nossos olhos. E a fachada da Catedral Metropolitana aqui da praça é um exemplo clássico disso. Olha bem para ela. Se a gente dividir a imagem no meio, de cima a baixo, as torres, as janelas, as portas, tudo de um lado se espelha perfeitamente no outro. É a arquitetura mostrando pra gente o poder do equilíbrio, um conceito matemático na sua forma mais pura. E essa ideia de equilíbrio e proporção não nasceu aqui, claro. Ela vem lá dos gregos, dos romanos, foi redescoberta com tudo na Renascença e, literalmente, viajou de navio até o Brasil. Os portugueses trouxeram na bagagem essa receita de como construir de forma bela e harmoniosa. Certo? A gente já viu a harmonia do lado de fora, mas agora vamos entrar na catedral, porque se a fachada é sobre equilíbrio, o interior é sobre desafiar a gravidade usando pura geometria. Aqui dentro, a matemática deixa de ser só uma questão de beleza para virar engenharia pesada. É a boa e velha geometria euclidiana, aquela que a gente estuda na escola, sabe? Com pontos, retas, ângulos. É ela que está literalmente segurando todo esse teto em cima da nossa cabeça. E o mais legal é ver como uma forma que parece super complexa, como o arco ogival, esse arco pontudo que é a cara do estilo gótico, nasce de uma ideia muito simples. Pensa num círculo. Agora coloca outro círculo igual, um pouquinho por cima. Aquela área onde os dois se cruzam, pronto, é o arco ogival. Simples, genial e incrivelmente forte. E é aqui que a mágica da engenharia acontece. Essa forma pontuda do arco não está ali só para ser bonita. Ela funciona como um funil para o peso. Toda a força do teto é canalizada por esses arcos e direcionada para as colunas, tirando a pressão das paredes. A consequência disso foi revolucionária. Com as paredes mais livres desse peso todo, os arquitetos puderam basicamente rasgá-las para criar janelas gigantescas. E o resultado? Igrejas altíssimas que pareciam tocar o céu e com o interior todo iluminado pela luz natural. E falando em janelas, olha só para essa rosácea. Aqui, a simetria é diferente. É o que a gente chama de simetria radial, onde tudo se organiza ao redor de um ponto central, como os raios de uma roda de bicicleta. Cada detalhe, cada pétala de vidro é puro cálculo transformado em arte. Bom, a gente já olhou bastante para cima, para as abóbadas, para o teto. Que tal agora a gente mudar o nosso foco? Vamos olhar para baixo, para o chão que a gente pisa aqui na praça. Quem já andou pelo centro de Aracaju ou de tantas outras cidades do Brasil, com certeza já pisou nessa obra de arte, as famosas pedras portuguesas. Elas não são só um calçamento bonito, elas são uma aula de matemática debaixo dos nossos pés. O nome técnico para isso é tesselação. Mas o que é isso, afinal? É a arte de cobrir uma superfície usando formas geométricas, polígonos, que se encaixam de um jeito tão perfeito, mas tão perfeito, que não sobra nenhum espacinho, nenhuma fresta. É como um quebra-cabeça infinito. E a geometria no chão da praça não para nas pedras, não. Dá uma olhada no coreto, na base dos monumentos. O que a gente vê? Formas geométricas sólidas e bem conhecidas. Prismas, cilindros, são como os blocos de montada matemática, usados aqui para organizar o espaço e dar um palco para a vida acontecer. Então, quando a gente junta todas essas peças, a simetria lá na fachada da igreja, a geometria segurando o teto e os padrões de encaixe perfeito no chão, a gente percebe uma coisa.
não estamos só passeando por uma praça. A gente está caminhando dentro de um grande museu de matemática aplicada. Essa frase aqui resume tudo de Fada Brilhante. A matemática que a gente está vendo aqui não é aquela do quadro negro da prova. É uma ferramenta cultural, uma ideia viva que cruzou o oceano para ajudar a construir cidades, unindo de um jeito incrível a beleza e a precisão do cálculo. No fim das contas, o que a gente vê na Praça Fausto Cardoso é exatamente isso, um legado. Um conhecimento que foi passado de geração em geração, que está escrito em pedra e que até hoje molda a paisagem ao nosso redor e conta um pedaço da nossa história. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma provocação. Na próxima vez que estiver andando pela sua cidade, por um lugar histórico ou até mesmo pela sua rua, olhe de um jeito diferente. Tente enxergar além do óbvio. Que outros segredos matemáticos será que estão escondidos por aí? Porque a matemática está em todo lugar. A gente só precisa aprender a olhar.